Salve, salve rapaziada, tudo certo com vocês? Hoje tô aqui pra mostrar em detalhes como é que tá ficando esse meu projeto insano que eu tô fazendo aqui, beleza? Se tu veio pelo Instagram, você provavelmente já sabe do que eu tô falando, mas se tu veio de paraquedas aqui pelo YouTube, basicamente o filtro da minha casa queimou, queria fazer um home lab e agora eu tô enfiando 3 computadores dentro dessa carcaça de filtro. E eu sei que você pode estar falando, caralho mano, que projeto legal, foda, mas não seria mais fácil usar um PC só? Não ia ser mais barato, eficiente e te dar menos dor de cabeça? Então, meu parceiro, seja bem-vindo a esse perfil, onde a gente não faz as coisas porque elas são inteligentes, mas sim porque são legais. Beleza, mas e o hardware que tá dentro dessa bomba? Bom, são dois PCs LGA 775, um com Pentium DDR2, 2GB de RAM, e um outro com Core 2 Duo, também com 2GB de RAM, só que depois eu vou dar um upgrade para 4GB de RAM, ele também é DDR2. E a estrela do show é essa placa-mãezona aqui da ASUS com um FX 6100 e 12GB de RAM. Agora eu vou dar uma desmontada para vocês poderem ver melhor como que é dentro dessa bomba. Prontinho, rapaziada, desmontado, é mais ou menos assim que vai ficar por dentro, beleza? Acabei de tirar as placas PCI Express e o suporte que me permite deixá-las presas de maneira segura, tanto nessa placa-mãe quanto nessa daqui. Inclusive é o mesmo suporte que por enquanto está impedindo essa segunda placa-mãe de ficar sambando dentro da carcaça do filtro. Eu ainda tenho que projetar um outro suporte para eu realmente poder parafusar essa placa-mãe aqui na carcaça do filtro. E agora vamos falar da parte de alimentação do projeto. No início eu tinha pensado em usar essa fontezona de 600 watts antigaça que veio junto com o PC do kit FX, só que eu falei, mano, essa fonte está intacta, ela funciona, tem 600 watts reais, mesmo que seja antiga. Eu falei, mano, eu não vou desperdiçar ela, eu não vou modificá-la para encaixar dentro do filtro. Então, o que eu acabei fazendo? Eu peguei as fontes genéricas que vieram junto com os PCs LGA 775 e modifiquei a carcaça delas para que elas pudessem caber aqui dentro do filtro, beleza? Todas as carcaças modificadas foram feitas na impressora 3D. Beleza? A segunda fonte fica aqui na parte de baixo e a fonte de 600 watts ficou destinada apenas para alimentar o kit FX, beleza? Só que obviamente não ia ter espaço para eu colocar essa fonte dentro do filtro, então eu tive de fazer uma pequena gambiarra. Eu simplesmente fui lá, peguei uma placa-mãe de sucata, serrei o conector de 24 pinos dela e soldei os fios e basicamente eu estendi o conector de 24 pinos dessa placa-mãe aqui para a parte de fora do filtro e essa fonte vai ficar externa. Eu ainda tenho que estender o conector da CPU, mas isso daí é de boa. Só que provavelmente eu vou ter que usar um cabão Molex porque eu não tenho o conector próprio para a CPU. Mas outro negócio que eu tenho que comentar é que não deu para utilizar o padrão ATX. Como assim? Bom, todo mundo já sabe que as placas-mães normais vêm com esse conector de 24 pinos para você poder conectar a placa-mãe com a fonte. Só que por causa da falta de espaço aqui dentro do filtro, eu tive que fazer outro improviso. Ou seja, eu decidi por totalmente ignorar os conectores de 24 pinos e de CPU e instalar esses bornes de energia que são conectados diretamente aos pads da placa-mãe. Isso também vale para as duas fontes que eu acabei modificando. Mas agora falando um pouquinho da parte de refrigeração das fontes. Como deu para perceber, nenhuma das duas por enquanto ainda tem um sistema de refrigeração definido. Obviamente a primeira fonte que vai aqui em cima não daria para colocar uma fã de 80mm comum. Então por enquanto o que eu estou pensando em fazer é simplesmente deixar essa fãzinha de 40mm justamente aqui na parte dos MOSFETs para ver se vai dar certo. Se não der certo, daí eu vou arranjar outra solução. Quanto aqui para a parte da fonte de baixo, como deu para ver, não tem nenhuma fã aqui nela. Isso porque, obviamente, no início do projeto eu pensei em fazer algo simples e usar uma fã de 80mm padrão de PC. Só que tinha um problema. Quando eu desenhei essa primeira carcaça, ela acabou ficando muito larga. Olha só, e ela acabava interferindo com a placa-mãe que ia ficar aqui. Então, eu fui lá e redesenhei totalmente a carcaça da segunda fonte. Só que com esse segundo redesign eu decidi em dar uma inovada. Então eu simplesmente fui lá e coloquei a fã que vai refrigerar a fonte aqui na parte da frente. Isso daqui, uma fan blower de notebook padrão, só que eu já testei com os 3 volts para ficar silenciosa e o airflow vai ser decente o suficiente para poder refrigerar essa fonte, beleza? Eu decidi fazer isso porque eu olhei aqui para isso daqui, a parte da tampa, né? Aqui é onde você apoia o copo e eu falei, mano,
vai ficar muito sem graça. Daí eu fui lá e desenhei essa tampa aqui com esse design de colmeia tal e computaria, que eu achei que ficou muito foda, beleza? Mas agora vamos para realmente a parte de refrigeração dos computadores, porque se você foi muito atento até agora, você pode ter percebido umas mangueiras e fucking latinhas de mentos atarrachadas às CPUs. Isso porque desde o início do projeto a ideia era fazer um water cooler custom, só que se fosse para eu pegar algo pronto de prateleira ia sair muito caro. Então eu decidi por simplesmente fazer os meus próprios water blocks utilizando essas latinhas de mentos que são de alumínio e peças impressas em 3D para que eu pudesse atarrachar as mangueiras. Só que obviamente você ainda precisa de um reservatório e de um radiador para você poder expulsar o calor que as CPUs estão colocando dentro da água. Só que obviamente um radiador custa caro pra caralho, então eu decidi optar pela opção mais burra e simples possível. Galão de 5 litros de água, meu parceiro. Eu vou contar com o simples poder da massa térmica da água de 5 litros e esperar e contar com muita sorte de que talvez 5 litros de água seja o suficiente para refrigerar 3 CPUs ao mesmo tempo. E obviamente todo o Home Lab não estaria completo sem a presença de um NAS. Então, basicamente é aqui onde irão ficar os meus HDs para armazenar os meus arquivos. No total serão 6 HDs de notebook para armazenar os meus arquivos. Aqui também podemos observar o cabão caseiro que eu fiz para poder ligar os 6 HDs de uma vez. E também só para mostrar, tá aqui a gambiarra para estender o conector da placa-mãe. Mas beleza, qual que realmente é a minha ideia para esse Home Lab? Obviamente a estrela do show vai ser o FX por causa dos 12 GB de RAM para rodar bastante máquina virtual pelo Proxmox e as 6 portas SATAs para eu poder conectar todos aqueles HDs. Eu também tinha aproveitado e comprei lá no Mercado Livre essa plaquinha de rede de 2.5 gigabits para eu ter uma maior velocidade de acesso aos meus arquivos. Só que a minha ideia principal é fazer um clusterzão de Proxmox entre o FX e esse Core 2 Duo. Pois como todo mundo já sabe, o FX é beberrão de energia, então a minha ideia não é ter ele rodando 24 horas por dia. Então a ideia do cluster funcionaria assim: o FX fica rodando na parte da tarde e da noite até, por exemplo, bater 1h30 da manhã, quando todo mundo no dia de semana vai estar dormindo. Então ele vai lá ligar o Core 2 Duo, vai passar os serviços essenciais do FX para o Core 2 Duo, vai desligar o FX, o Core 2 Duo vai ficar funcionando até, por exemplo, 3 horas da tarde, que vai ser um horário onde muito provavelmente não vai ter ninguém em casa. Daí, quando bater 3h01 da tarde, ele vai ligar o FX, passar todos os serviços essenciais do Core 2 Duo de volta para o FX, e o FX em seguida vai iniciar os outros serviços que eu considero não essenciais, como por exemplo, backup de foto, de LFIM, o Plex e afins. Enquanto isso, esse terceiro computador, eu ainda não sei o que eu vou fazer com ele. Por enquanto, ele só vai ficar ocioso, desligado, esperando alguma função. Muito provavelmente, eu só vou deixar ele com um Debian ou um Arch Linux instalado, para caso se um dia eu quiser rodar alguma coisa em uma máquina real, porque eu acho que alguma coisa que eu queira mexer no Linux não funcione muito bem em uma máquina virtual e eu queira um hardware real. E bom, rapaziada, o vídeo vai ficando por aqui. Se tu curtiu, por favor, deixa aquele like. Não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal, além de nos seguir lá no Instagram e no TikTok, já que é lá onde eu posto mais vídeos, beleza? Tamo junto, é só o começo, até a próxima, falou!